O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão ao seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas este foi escrito para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo diácono Senivalto, reverendíssimas irmãs religiosas, meus irmãos e minhas irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos celebrando o segundo domingo da Páscoa, e neste contexto alegre, feliz da celebração litúrgica da ressurreição do Senhor, nós temos uma outra razão que faz com que o nosso coração venha a vibrar de esperança. Uma mulher muito simples da Polônia, chamada Faustina, tornou-se religiosa e fez a experiência sensível de encontrar o próprio Jesus em espírito. O Senhor apareceu para ela, tal como aparecera para os discípulos, uma vez que se dava uma aparição gloriosa de sua parte, para trazer-lhe uma revelação já conhecida pelo mundo, mas pouco experimentada por causa da ignorância e da lentidão do coração do homem. A mensagem de Jesus a esta religiosa chamada Faustina Kowalska era a da sua misericórdia. E nós podemos imaginar que a realidade da misericórdia é muito simples e óbvia, porque nós muitas vezes a evocamos no nosso dia a dia com uma frequência tão grande
que vamos nos esquecendo do sentido real, concreto, verdadeiro e profundo desta realidade. Costumamos dizer, ao cometer algum pecado, mas Deus tem misericórdia. Quando nos atrasamos para um compromisso, eu estava muito corrido, tenha misericórdia. Quando dizemos alguma coisa que não deveríamos, ou ultrapassamos os limites do bom senso, dentro de alguma realidade, dizemos, eu não estava bem, tenha misericórdia. E usamos este termo para justificar muitas coisas. Isto vai simplificando uma realidade que, na verdade, apesar de ser simples, é muito mais profunda do que nos parece. E era esse o despertar que Jesus queria oferecer ao mundo inteiro. Apareceu para Santa Faustina justamente para dizer que existia uma realidade que lhe feria profundamente o coração, que era como a lança que na sua paixão ultrapassara o seu lado aberto. Era a falta de confiança dos homens na sua ação compassiva. Deu então a ela a missão de relembrar ao mundo, através do mistério da paixão, aquilo que nós escutamos na segunda leitura. Pelo sangue e pela água que jorraram do meu coração, disse Jesus, o mundo será justificado. O mundo não será justificado por causa das suas obras, não será justificado nem mesmo porque de algum modo ofereceram-me algumas orações. O mundo será justificado porque um dia o meu coração foi aberto, e do meu coração, quando jorrou sangue, quando jorrou água, jorrou também uma profunda ação misericordiosa, capaz de ir ao encontro das misérias humanas. Eis, portanto, que com esta palavra nós chegamos à essência daquilo que vem a significar a palavra misericórdia. É a nossa miséria perdida no coração de Jesus. Miséria, cordis, miséria no coração. A nossa miséria, ela não deve ser para nós uma condição de sofrimento tamanho que nos faça entrar num estado de desespero. Há muitos irmãos nossos que se desesperam ao pensar na realidade do céu, como se esta fosse uma realidade tão distante de si por causa das próprias fraquezas, tão distante de si por causa das próprias misérias, que vão perecendo no meio do caminho, deixando todo o esforço pelo meio do caminho, porque afinal de contas eu não consigo me desvencilhar destas minhas realidades, eu não consigo me desvencilhar desta minha condição miserável, então eu desisto e fica por isso mesmo. O Senhor nos convida a fazer um outro caminho, a fazer uma outra experiência, de oferecermos a Ele um ato de confiança tão forte, um ato de confiança tão verdadeiro na ação da sua cruz, que deixemo-nos penetrar não mais pela lança do pecado que fora penetrada no seu coração, mas deixemo-nos ao contrário banhar pelo sangue e pela água que jorraram do seu coração, para que, imbuídos dessa confiança, a nossa miséria não seja um impedimento para o nosso encontro com Cristo, seja ao contrário um caminho de reconciliação. Padre, como é possível que a minha condição miserável se torne um caminho de reconciliação com o Senhor, se é justamente essa condição que lhe fere o lado, que é justamente essa condição que lhe ofende? Meus irmãos,
grande ofensa ao lado aberto de Jesus é esta ausência de confiança que vai corrompendo a nossa potência de santidade, que vai corrompendo as condições que nós possuímos de galgarmos frutos sempre maiores dentro do nosso processo de conversão. A maior ofensa ao coração de Jesus é quando nós deixamos de depositar em sua misericórdia a nossa vida para medir ao próprio Cristo com a bitola da nossa justiça, imperfeita, incapaz de ser verdadeira, extremamente pequena, reduzida ao nada, quando perto da misericórdia de Deus. Mas se nós trilharmos um outro percurso e formos ao encontro de nosso Senhor, trazendo em nossas mãos as nossas misérias, confiando-as à sua ação misericordiosa, o Senhor é capaz de tomá-las para si, encobri-las com o manto do seu sangue e da sua água e fazer-nos não perecer, mas prosseguirmos apesar de nós mesmos, porque o impulso que possuímos é a sua ação misericordiosa e não a justiça que temos em mente. Mais que justiceiro, o Senhor é misericordioso. E não é somente o despertar que Jesus traz a Santa Faustina que nos convence a esse respeito. A própria palavra nos trouxe no dia de hoje aquela experiência vivida por Tomé, que não viu o Senhor ressuscitado e por isso desconfiou. A mesma desconfiança que nós temos da misericórdia de Deus. O Senhor me perdoará, dizemos nós, de muitos pecados, mas deste pecado em específico, eu tenho certeza que o Senhor não vai me perdoar. E a culpa vai pesando sobre nós. A culpa vai nos tornando como Tomé. Se eu não ver, se eu não sentir, se eu não experimentar, eu não acreditarei. Hoje é o dia de nós tocarmos, portanto, as chagas abertas do Senhor, de nós descobrirmos que apesar da ausência de fé, que apesar da ausência de confiança, que apesar de nós acharmos que o nosso pecado é maior do que a misericórdia de Deus, Ele continua a nos banhar, a nos lavar com o seu sangue, com a sua água, porque se fez homem exatamente para compreender a nossa pequenez e compreendendo-a, dignificando-a, fazendo-nos tocar o seu lado aberto para renovarmos a fé. Somos, é verdade, a reunião de grandes pecadores. Somos, é verdade, uma congregação de homens e de mulheres feridos pelo pecado. Somos, é verdade, talvez piores que muitos dos nossos irmãos que sequer frequentam a igreja. Somos, é verdade, uma raça de homens e de mulheres que ferem-se mutuamente o tempo inteiro. Mas somos também, e eis uma verdade superior a todas as que citei anteriormente, uma porção de povo profundamente amada por Deus, uma porção de gente profundamente atingida pelo olhar penetrante de nosso Senhor, que ultrapassa a nossa miséria e sai como um trator, esmagando todo o pecado, não com a força da nossa humanidade, mas com a força da sua ação misericordiosa, superior a todas as nossas situações de concupiscência, porque grande
disse o salmista, é a sua misericórdia. Grande é a sua capacidade de fazer com que a minha miséria seja como que uma gota no seu coração oceânico, isto é, uma gota num grande oceano que se perde, e quem lhe poderá encontrar depois de perdida? Meus irmãos, nesta Eucaristia que se segue, nós vamos colocar no altar de Deus, durante o ofertório, as nossas oblatas, e junto com elas, queremos pôr as nossas condições de miséria, para que, durante a consagração, ao descer o Senhor do céu, as nossas misérias postas sobre o altar encontrem o coração de nosso Senhor. A miséria posta nas oblatas durante o ofertório, na consagração, se perdem no coração misericordioso de Jesus, em cujo Espírito depositamos nossa total confiança. Jesus, eu confio em vós. Vamos dizer juntos: Jesus, eu confio em vós. Amém.